Bantum, Belize, 1924. Enquanto explora os restos de uma antiga ruína maia, o aventureiro inglês Frederick Albert Mitchell Heads e sua filha Anna encontraram um crânio humano, esculpido em quartzo puro. Era meio-dia, ela estava no topo da pirâmide, e o jeito que o sol entrava, o jeito que as pedras se moviam ali, tinha só uma abertura pequena, e a luz do sol atravessava essa abertura e batia bem em cima do crânio. Ela correu para baixo, toda animada, então fizeram um buraco da largura que desse para uma pessoa entrar e escolheram a Anna. Amarraram uma corda nela, colocaram ela no buraco e ela veio com o crânio. Quando os nativos viram, foi como se o Deus deles tivesse voltado. Todos choraram e beijaram a terra e estavam muito felizes. O Mitchell Hedges, vendo isso, levou o crânio para o sumo sacerdote. Colocaram em um altar e durante 24 horas o crânio ficou no meio de um círculo de fogo. Ainda mais extraordinário do que o próprio crânio foi o fato de que uma lenda veio com ele. Uma coisa tão incrível que o Frederick Mitchell Heads e a filha dele, Anna, não sabiam se deveriam se alegrar com a descoberta ou ficar com medo do peso dela. A lenda dos crânios de cristal foi contada para o Frederick Albert Mitchell Heads por uma curandeira em Lubantum. Os maias dizem que existem 13 crânios. 13 crânios foram colocados em várias partes do mundo, possivelmente em diferentes centros de energia. Quando todos forem ativados, todos os 13, dizem que haverá um tempo de paz e harmonia no mundo. Eu acho que todos esses crânios de cristal têm o mesmo propósito. Eu não sei exatamente onde estão todos os 13 crânios. Você precisa ver o crânio de Mitchell Hedges para entender. É uma incrível peça de cristal com um acabamento diferenciado aplicado nela. Como foi feito, é um verdadeiro mistério. Pesando aproximadamente 5 quilos, o crânio de cristal é notavelmente preciso em seus detalhes anatômicos. Eles tentaram analisar como foi cortado, mas não sabem dizer até os dias de hoje. A tecnologia é tão sofisticada que parece que é de outro mundo. Foi comprovado que muitos crânios de cristal eram falsos, porque foram produzidos por máquinas modernas do século XIX e tinham marcas de ferramentas neles. Mas o crânio em questão que estamos falando é um em que eles não conseguem encontrar marcas de ferramentas. Se algum dos crânios de cristal é um artefato pré-maia, provavelmente é o crânio de Mitchell Hedges. Se a tecnologia moderna é incapaz de replicar o crânio de Mitchell Hedges, como ele foi criado? Para descobrir, contrataram cientistas para realizar uma série de testes. Em um ponto da década de 1960, um cientista da IBM chamado Marshall Vogel começou a testar esse crânio. Ele acreditava que o crânio continha uma espécie de microchip com a história do mundo daquela época. Então, basicamente, seria um computador muito sólido e antigo. Um computador de cristal de quartzo, armazenando a história como um disco rígido? Parece impossível, mas em 2016, pesquisadores da Universidade de Southampton foram capazes de usar um pedaço de quartzo semelhante ao encontrado no crânio, para executar exatamente essa função. O que eles fizeram foi usar lasers para criar pontos dentro de um cristal de quartzo, em diferentes níveis dentro dele. O padrão impresso, os dados, são como zeros e uns que usamos nos computadores atualmente. Dá para armazenar cerca de 360 terabytes de informações. Mesmo que a humanidade fosse completamente extinta, esses dados e essas informações durariam tanto quanto o planeta Terra. Se é verdade que esse crânio armazena grandes quantidades de informações, que segredos ele poderá divulgar se ou quando alguém descobrir como descriptografá-lo? Como cuidador do crânio de cristal de Mitchell Hedges, é meu trabalho seguir a tradição de deixar que as pessoas vejam, cheguem perto e vivenciem isso.